Oi, tudo bom? Hoje eu quis passar aqui para deixar 4 dicas bem legais para você de como a gente pode voltar ao corpo depois da gravidez. Eu sei que essa questão de emagrecer depois que a gente tem um bebê é uma questão que passa pela cabeça de todo mundo. São 9 meses que o nosso corpo muda demais. Eu tenho 2 filhos, então já passei por isso. E a gente, apesar de estar muito envolvido no processo da gravidez e no bebezinho, a gente até pensa assim, né? Quando é que eu vou voltar a ser eu mesma? Porque o corpo muda muito, são alguns quilos que a gente ganha. Então, às vezes, dá uma certa ansiedade mesmo de voltar a ter aquele corpo que a gente tinha antes. Principalmente de saber se a gente vai conseguir voltar, né? Muita gente me fala isso no consultório. Será que eu vou conseguir voltar a ter aquele corpo? Então, eu quis passar aqui e deixar 4 dicas para você que ou tá passando por isso ou conhece alguém que tá passando, né? Às vezes, a sua esposa, alguma amiga. Compartilhe o vídeo que pode ajudar outras pessoas também. Então, primeira dica que eu dou, dê tempo ao tempo. Ser uma mãe que acabou de ter um bebê já é muito estressante. Quem tem um filho pequeno, ou quem lembra ainda, né, desse momento, vai se relacionar com o que eu tô falando. São muitas novidades, muito estresse, tem a variação hormonal, quando a placenta sai, os nossos hormônios caem muito. Então, a gente pode até ficar num quadro meio depressivo momentâneo por uma questão hormonal mesmo, fisiológica. E se você colocar mais um peso, mais uma cobrança do seu corpo nesse momento, só vai prejudicar para você. Porque quando a gente está muito estressado, a gente libera um hormônio que se chama cortisol. E esse hormônio faz a gente, assim, de uma forma grosseira, né, explicando mais facilmente para entender, faz com que a gente queime massa muscular e acumule mais gordura. E principalmente na região abdominal, que é uma região que já foi ganhando muita massa gorda durante os 9 meses de gestação. Então, além disso, esse primeiro momento que você tem com o seu bebezinho é um momento super importante na vida de vocês dois. É um momento que vocês vão criar um vínculo para a vida inteira, muito importante. É um momento que a mãe nasce. Então, o bebê já nasceu, né? A gente nasce enquanto mãe quando o bebê sai da barriga mesmo. Então, não se cobra tanto, se dê tempo ao tempo para voltar ao seu peso. E aí eu vou para a dica 2. Lembra que você levou 9 meses ganhando os quilos que você tenha ganho, enfim, durante a sua gestação. Às vezes a gente se compara com algumas modelos, atrizes, celebridades, que em 15, 20 dias tiram foto com a barriga sarada, mostrando, ai, como eu já emagreci, tô muito magra. E o que a gente tem que pensar elas têm uma rede de apoio, elas precisam de ter o corpo super sarado, em forma, porque o corpo é um instrumento de trabalho, eu nem tô criticando quem faz isso, mas a gente tem que pensar que são pessoas que têm uma rede de apoio muito grande, provavelmente tem personal, tem massagista para ajudar a desinchar, tem cozinheira para ter aquela comida toda certinha. Quem tem um bebê pequeno sabe que às vezes fica sem comer, que as mamadas são tão próximas umas das outras que você esquece de comer, ou quando você vai comer a comida tá fria e não tá mais gostosa. Então, enfim, não é a mesma rede de apoio que a gente, mulher normal do dia a dia, tem. Então, não queira perder todos os quilos que você levou 9 meses para ganhar em 20 dias. Isso vai demorar um tempinho, não quer dizer que você vai levar também 9 meses para perder, pelo amor de Deus. Mas não se cobra tanto nesse começo. Terceira dica, amamentação, né? Para quem consegue amamentar, porque eu sei também que pode ter uma certa pressão para quem não consegue. Todo mundo sabe que a amamentação é sensacional para a mulher, é sensacional para o bebê. O leite materno é o alimento mais completo que existe para o bebê. Então, o ideal é que ele mame só leite da mãe durante os 6 primeiros meses e complementarmente até os 2 anos de idade, pelo menos. Todo mundo sabe isso, mas todo mundo sabe também que tem mulheres que não conseguem amamentar. Então, a gente tem que ter respeito por essas mulheres que passam por isso, não conseguem ou não podem por questão de saúde. Se você tá no grupo dessa dádiva de poder amamentar, você já está saindo na frente com relação a gasto calórico, porque a produção do leite materno exige muitas calorias do nosso corpo. Para a gente produzir esse leite, a gente queima muita gordura. Inclusive, durante a gestação, toda grávida, esteja acima do peso ou abaixo do peso, ou eutrófica, que é dentro do peso, tem que ganhar um mínimo de peso, porque o bebê tem que se desenvolver e a gente tem que guardar o que a gente chama de reserva para lactação. O que me leva a esse ponto. A amamentação gasta muita caloria e muitas mulheres pensam assim, bom,
o que eu vou fazer com relação à minha alimentação depois de ter bebê, porque eu quero garantir que eu vou ter muito leite, né? Leite abundante para o meu filho, para minha filha, para crescer e se desenvolver. E aí muitas mulheres acabam comendo umas coisas absurdas, canjica, tomando cerveja, álcool é super contraindicado, tá, pessoal, para bebê. Inclusive, tem uma síndrome alcoólica que pode acontecer com o bebê cuja mãe bebe bebida alcoólica, os neurônios ainda estão em formação, então nem cerveja preta, nem cerveja branca, cerveja amarela, vinho, nada disso é indicado na amamentação. Mas então, voltando, as pessoas pensam às vezes, que tipo de alimentação eu vou fazer? E aí ficam com medo de fazer uma alimentação super restrita e o leite secar, que pode até acontecer, e às vezes caem para um outro inverso, que é eu vou continuar comendo as mesmas coisas que eu comia quando eu estava grávida, o que é um erro também, porque na verdade agora você não tem aquela necessidade energética tão aumentada quanto você tinha antes. Então a dica que eu te dou é a seguinte, para garantir que você vai ter uma boa produção de leite e você vai conseguir emagrecer com essa produção e o seu bebê engordar. Maravilha, né? A sua gordura passa para o seu bebê, uma gordura saudável, e vai engordar o seu bebê. Então, primeira coisa que eu te falo, beba bastante água. A água é o que mais vai influenciar na sua produção de leite. O ideal é que você beba um copo de água antes e depois de cada mamada para garantir que você vai estar sempre bem hidratada. Pode parecer absurdo, muita coisa, mas você vai sentir a garganta arder de sede. Então, água, sempre que você puder. Se a água gelada estiver difícil, que às vezes as pessoas ficam com uma certa dificuldade, tenta uma água mais em temperatura ambiente, mais fisiológica para você e ver se você aceita melhor. A segunda dica que eu dou é uma alimentação saudável e equilibrada. É muito importante que você saiba isso, que a alimentação tem que ser uma alimentação equilibrada com todos os grupos alimentares, com carboidrato, com proteína, com gordura saudável, o carboidrato sempre de preferência de baixo índice glicêmico, para que você tenha um prato equilibrado, completo, com todos os nutrientes que você precisa. Prioriza sempre os legumes, as frutas, as verduras, porque eles têm uma densidade calórica baixa, com muita fibra e muito volume, muita água, mas pouca energia, então eles vão ocupar muito espaço no seu estômago e vão fazer com que você coma menos. Com relação à amamentação, também acho que uma dica super importante é falar que a pega direito da boquinha do neném no seio da mãe influencia demais no resultado da amamentação, para a mãe e para o filho. Primeiro porque evita que o seio fique rachado, machucado, e aí isso faz com que as pessoas às vezes parem de amamentar porque dói mesmo. E segundo, porque quando o bebê abocanha direito a mama, a areola inteira, não só o bico do seio, ele consegue acessar vários canais, dutos de leite diferentes e consegue de fato esvaziar a mama. O primeiro leite que sai da sua mama, da mama de quem está amamentando, é um leite mais rico em água, então ele serve para hidratar o bebê. O leite do final daquela mamada é um leite mais rico em gordura, que vai fazer com que o seu bebê ganhe peso. Então é importante que o bebê abocanhe direito a mama e que ele esvazie aquela mama antes de você oferecer na próxima mamada. Se você achar que o bebê não conseguiu esvaziar, na outra mamada você começa por essa, esvazia essa e só troca para outro seio depois, tá bom? E a quarta dica que eu dou tenta se manter ativa. Eu sei que às vezes é difícil você fazer atividade física, entrar na academia depois da liberação médica, claro, com um bebezinho muito pequeno. Às vezes a gente fica muito sobressaltado em cuidar da casa, dar atenção pro marido, porque o marido ainda tá lá, ele precisa de atenção, não pode focar sempre no bebê. E também dá toda aquela atenção 24 horas, 7 dias por semana que um bebê exige. Então, às vezes, ir pra academia é difícil. Então, as dicas que eu te dou tenta se manter ativa. Pode ser andar mais, subir de escada, pode ser descer com seu bebê e caminhar com o carrinho, pode ser, quando ele estiver um pouquinho maior, entrar numa natação mamãe e bebê. Tem algumas séries de exercícios que você pode fazer em casa, poucos minutos por dia, que também dão um resultado ótimo. Então, assim, tenta se manter ativa para ativar o seu metabolismo. Eu tenho certeza que com essas 4 dicas você vai voltar para o seu peso diante da gravidez rapidinho. Tchau, tchau!